E aí, seus invasores de ilhas asiáticas, beleza? Essa semana, a China intensificou o envio de aviões militares para a região entre o país e Taiwan, que fez o ministro de defesa taiwanês dizer que a China vai invadir o país até 2025. Eu acho da hora que os caras tiram essas datas do nada e também não justificam, né? Mas de onde é que vem essa treta entre China e Taiwan? Senta que lá vem a história. Um dos primeiros registros chineses a respeito da ilha de Taiwan é do ano 239 da Era Comum, quando um imperador chinês enviou cerca de 10 mil homens para aquela região. Foi só durante a dinastia Yuan, entre 1206 e 1368, que Taiwan passou a ser controlada pela China, mas já existia uma população nativa por lá, os Gaoshan, que hoje são cerca de 800 mil pessoas. Em 1517, os portugueses passaram por lá e chamaram a ilha de Formosa, mas eles acabaram não ficando. Os holandeses receberam uma autorização da China para ter um entreposto comercial em 1626. E em 1642 eles se juntaram com os nativos e guerrearam contra espanhóis que estavam tentando invadir a ilha, contra chineses que queriam assumir o controle da região. Mas no fim, a ilha foi administrada pela infame Companhia das Índias Ocidentais. Nesse meio tempo, a China passou por mudanças de dinastias. Em 1661, o general Koxinga, que era leal à dinastia Ming, invadiu Formosa, derrotou e expulsou os holandeses, e a sua família controlou a ilha até 1683. Eles incentivaram também a ida de chineses para lá, assim como a adoção de cultura e política chinesa. E pelos próximos 200 anos, Taiwan foi gerenciada como parte da província de Fujian. Até que em 1895, a China, derrotada pelo Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, é obrigada a assinar o Tratado de Shimonoseki, um dos tratados desiguais que eles tiveram que assinar na época, assim como quando eles perderam as guerras do ópio, cedendo a ilha de Taiwan e as ilhas Penghu para o Japão, que só devolveu o controle dessas ilhas no fim da Segunda Guerra Mundial, ou Segunda Guerra Sino-Japonesa, como eles chamam aqui. Isso no papel, porque o Japão ainda era considerado soberano daquela região até 1952, quando foi assinado o Tratado de São Francisco, que restabelecia relações entre o Japão e os aliados. Enquanto isso, em 1911, rolava a Revolução Xinhua aqui na China, que removeu a monarquia do poder e criou a República da China. E isso é importante, porque a Declaração do Cairo, em 1943, dava controle de Taiwan para a República da China. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa, que estava parada, que tinha começado e em cerca de 1927 parou por causa da invasão japonesa, voltou. Mao Zedong e o Partido Comunista venceram, e em 1949 eles criaram a República Popular da China. Chiang Kai-shek, que era o líder da Kuomintang, fugiu para Taiwan levando cerca de 2 milhões de pessoas, as reservas de ouro e dinheiro da China, e lá ele forma o que ele chamou de capital de guerra da República da China. A Kuomintang ainda teria controle de algumas partes pequenas da China, e aí eu vou separar a China e Taiwan para não ficar muito confuso, até ali dos anos 50, e eles afirmam que a República da China não é só China e Taiwan, é também Tibete e a Mongólia, que eles chamam de Mongólia Exterior, além das ilhas que estão em disputa aqui no Mar do Sul da China. Então, basicamente, desde o fim da Guerra Civil, existem dois países que afirmam serem a China verdadeira. Chiang Kai-shek impôs uma ditadura em Taiwan com o apoio dos Estados Unidos, e o país viveu sob lei marcial por 38 anos. Nesse meio tempo, a República Popular da China, sob Mao Zedong, recuperou o controle do Tibete e outras áreas que eles também julgam ser parte do que deveria ser a China, e claro, eles também afirmam que Taiwan é parte da China. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores chinesas disse: "Só existe uma China no mundo e Taiwan é parte inalienável do território da China." Em abril, o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o país está comprometido com a defesa de Taiwan. E na semana passada, Japão, Reino Unido, Nova Zelândia e Holanda realizaram exercícios navais em Okinawa. Okinawa, que foi controlado pelos Estados Unidos por décadas, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e ainda tem cerca de 26 mil soldados estacionados por lá. Essa intensificação que está rolando desde a semana passada também coincide com o aniversário de criação da China, que é dia 1º de outubro.
Mas um dos problemas é que a área de defesa aérea de Taiwan, cerca de 40% dessa área, é dentro do território chinês. Então qualquer avião voando ali vai invadir espaço aéreo taiwanês. E é claro que os Estados Unidos vão ajudar Taiwan, porque a China é o inimigo da vez, eles sempre precisam ter um inimigo, e eles também precisam vender armas. Em 2019, Xi Jinping reiterou o uso da política um país, dois sistemas para Taiwan, semelhante ao que eles usam em Hong Kong hoje. A população de Taiwan, em sua maioria, é a favor da independência. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando com 10 taiwaneses e todos eles são contra o país se tornar parte da China. Assim, se a China quiser fazer uma incursão militar para recuperar o controle de Taiwan, eles vão fazer. Hoje, até 2025 ou daqui 50 anos. A China trabalha com planejamento de curto, médio e longo prazo. E eles vão achar uma forma de recuperar o controle da ilha, se assim eles quiserem. Aí resta saber como que os colonizadores brancos vão reagir, já que voltou muito essa coisa do perigo amarelo, já que a China é inimigo, e os Estados Unidos ainda acham que são polícia do mundo.